E aí galerinha, tudo beleza? Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Meu nome é Alan e hoje eu vou levar vocês para mais um vídeo. Vambora! E hoje a gente vai contar uma história um pouco tanto triste, né? Que a gente acaba de perder aí Chadwick Boseman, que é o Pantera Negra. Teve muita importância, né, no cinema e abriu muitas portas. Então vamos lá falar um pouco dos filmes, dos melhores filmes de Chadwick Boseman. E em quinto lugar a gente vai ter aqui o filme Get On Up, lançado em 1º de agosto de 2014. Conta a história da ascensão de James Brown. Quem era James Brown? Era um músico muito influente nos Estados Unidos. Ele era cantor, músico, bailarino, dançarino, eu não sei qual que é a diferença entre os dois, multi-instrumentista, e um dos grandes nomes que ele influenciou foi nada mais nada menos do que Michael Jackson, para vocês terem uma ideia de como James Brown foi importante. E basicamente o filme ele conta a história de como surgiu o nome James Brown, né, a essência James Brown, e ele evoluindo como artista, né, que é um artista completo ele era, e também evoluindo a cultura negra, né, que passava por muitos perrengues nessa época. E em nosso quarto lugar temos Destacamento Blood, que foi lançado na Netflix. E ele é um filme de guerra, lançado em 12 de junho de 2020, né, esse ano. E aqui conta a história de um grupo de veteranos da Guerra do Vietnã, que eles têm que voltar lá no país para buscar um tesouro, basicamente, algo que eles enterraram lá na época da guerra. E eles acabam revivendo alguns fatos, né, na mente deles do que aconteceu na época da guerra. E esse filme ele tem uma montagem de cenas um tanto quanto diferente. É inserido algumas cenas de protestos da época da guerra. Então ele tem uma pegada de filme junto com documentário. Então ele é bem legal essa diferença, né? Essa montagem um pouco mais dramática mesmo, contando como foi a guerra. Então eu recomendo esse filme, é um filme muito legal, lançado esse ano aí. Chadwick ali ele trata com outras pessoas, né, dividindo ali o protagonismo, e mostra mesmo que poderia ter acontecido aquilo, né? Então esse filme é muito bom, ele é muito dramático, sim, ele é muito pesado, né? Que se trata de guerra, guerra é uma parada pesada, e ele mostra ali como ele chegou à ascensão de ator, né? Então é um filme bem legal, o último filme da carreira dele, infelizmente. E em nosso terceiro lugar temos Marshall, filme de drama biográfico lançado em 20 de setembro de 2017, com 1 hora e 58 minutos de duração, e conta a história de Thurgood Marshall, que foi o primeiro juiz afro-americano na corte dos Estados Unidos. E esse filme ele centra, né, em um dos seus primeiros casos em que ele tem que julgar um motorista, né, um funcionário que em tese, né, ele agrediu a sua contratante, né, a sua patroa, e abusou dela. Então ele tem que fazer esse julgamento, porque basicamente naquela época tinha muitas acusações contra negros que eram infundadas, né, que não eram reais. Ele tem que julgar esse caso, e esse caso era o ponto-chave da carreira dele, porque se ele julgasse o cara e o cara fosse inocente, ele teria feito um bom trabalho, e se ele julgasse o cara fosse preso, ele teria que ter feito um bom trabalho, porque era muito fácil naquela época julgar um negro. Então toda a sociedade tinha esse preconceito, era muito mais forte do que hoje em dia, claramente, mas hoje em dia ainda acontece, infelizmente. E conta essa história então, e depois disso, né, desse caso, ele ascendeu assim de uma forma que ele foi muito importante. E fica aí um adendo para vocês prestarem bastante atenção no bigodinho do Chadwick nesse filme, um bigodinho bem diferente aí, beleza? Então fica aí a recomendação de Marshall. E em segundo lugar, temos agora um filme de esporte, que é
42, A História de uma Lenda, um filme de drama biográfico e esporte lançado em 12 de abril de 2013 com 2 horas de duração e conta a história de Jack Robinson, que é um jogador de beisebol, que foi o primeiro jogador de beisebol afro-americano a jogar na Major League nos Estados Unidos. E essa liga era muito conhecida como ser um esporte, assim, digamos, de gente rica, né? Gente branca, basicamente. E ele quebrou essa barreira porque ele gostava do esporte e ele era muito bom. Então ele teve que vencer muitas barreiras de racismo, teve vários desencontros ali, tendo que lutar pelo seu direito de fazer o que ele quisesse, né? E a luta dele começa após ele ser contratado pelo Brooklyn Dodgers, né? Que é um dos maiores times lá dos Estados Unidos em beisebol naquela época. E viram ele jogando e acharam ele sensacional e acabaram contratando. Só que isso acarretaria muitas e muitas coisas na vida dele, incluindo aí muito racismo, né? E pessoas só atacando ele, marcando ele. Então é um filme que tem essa pegada também de racismo e é recorrente na carreira do Chadwick porque ele mudou paradigmas e ele queria contar essas histórias de negros que também mudaram esses paradigmas, né? Porque racismo é besteira, então ele queria mostrar isso para a sociedade. E foi um dos primeiros filmes que ele fez lá em 2013, né? A carreira dele foi um tanto quanto curta, porque ele começou muito velho, assim, digamos, na carreira aí de ator. E então fica aí a recomendação desse filme 42, é um filme excelente aí, um drama bem legal. Recomendo que vocês assistam. E vamos agora para o nosso primeiro lugar, que eu acho que vocês já sabem aí, que é Pantera Negra, o Black Panther. É um filme de ação e aventura, de ficção científica, lançado em 29 de janeiro de 2018 com 2 horas e 14 minutos de duração. E ele não é só mais um filme de super-herói ou mais um filme da Marvel. Pantera Negra se tornou um marco no cinema, um marco nos filmes de super-herói, porque ele trazia coisas muito diferentes, né? E ele basicamente foi o símbolo de um movimento, né? Que foi que os negros estavam chegando em força nos blockbusters da vida, né? Que antes era só uns filmes B, uns filmes até grandes, mas não blockbusters gigantescos como o filme da Marvel, né? E esse filme ele veio de vez, né? Para romper todas as barreiras raciais em que o cinema se encontra. Infelizmente nós tivemos a notícia aí recentemente que o Oscar quer ter cotas, né, para tudo agora, isso que é cota. Eu sou um pouco contra cotas, fica aí para uma outra virada, outro vídeo, outro debate, para outro lugar. Mas esse filme ele se tornou muito importante na cultura nerd, na cultura dos negros, e Chadwick encabeçou todo esse esquema, né? Porque ele foi o protagonista desse filme e também trouxe essas pessoas, né? E nada mais nada menos do que teve também no filme um dos maiores e melhores vilões do MCU, ou UCM, como é conhecido aqui no Brasil. E conta a história então do Pantera Negra, que é o rei, né, de Wakanda. E é a história de T'Challa, que ele se torna rei ali após o falecimento do seu pai. E ele tem alguns aspectos que ele tem que tomar conta como um rei, né? Tem que manter todo mundo seguro e ao mesmo tempo agregar coisas a essa cultura, né? E o Wakanda fica numa parte muito afastada da África, só que é um país muito desenvolvido por conta da sua tecnologia, que eles retiraram de um metal muito conhecido por vocês aí, o Vibranium, que caiu na Terra aí, e eles foram os felizardos que tem basicamente 99,9% do Vibranium do planeta. E eles estão escondidos da humanidade. E o seu vilão, né, que é um dos maiores vilões, ele quer que essa tecnologia, esse desenvolvimento de Wakanda abranja todo mundo, né? Ajude os negros, ajude todo o seu povo ao redor do mundo. E tem muitas batalhas épicas, né, nesse filme. Também tem uma história um pouco mais profunda e dramática. Então, se você ainda não assistiu, que é muito difícil, Pantera Negra, fica aí a recomendação.
é um dos melhores filmes do Chadwick, o auge da carreira dele basicamente, e ele é também um dos filmes mais bem avaliados da história, entrando ali basicamente pro top 1 do Rotten como o melhor filme da história. Então assistem lá Pantera Negra. Então é isso, pessoal, a gente fica aqui com mais um vídeo para vocês. Infelizmente a gente teve essa despedida, né, do Chadwick, que a gente não sabe ainda o que pode acontecer nos próximos filmes da Marvel, né, em que ele apareceria, que Black Panther, 2 já estaria confirmado para sair em 2022, se eu não me engano, em 2023, e agora eles vão ter que retrabalhar, né, esse filme para estar fazendo algo ali, né, por causa do que ocorreu. Então fica aí, a gente no aguardo, a gente vai estar observando, e siga lá no Instagram, porque no Instagram que a gente está pondo todas as novidades da semana, durante o dia aí, e fica aí então a recomendação para vocês seguirem a gente no Instagram. Então deixe seu like, siga a gente nas redes sociais, compartilhe o vídeo e comenta aí mais algum filme do Chadwick que ficaria interessante pro vídeo. Então comenta aí embaixo, tem alguns outros filmes. A carreira dele foi um pouco curta, mas ele teve outros filmes que ele fez também. Então fica aí mais um vídeo para vocês e até a próxima. Fui!